Bom, essa ideia de escrever sobre o passaporte da vacina para o Covid-19, na verdade, a gente está aí no meio do caminho entre valores diferentes. Quer dizer, primeiro a gente pensar nas restrições de liberdade, quer dizer, que é uma questão negativa para o passaporte de vacinas, e de outro lado, as externalidades para o bem-estar coletivo. Quer dizer, será que uma compensa a outra? Então, eu tentei escrever um pouco sobre o que são passaportes de vacina, como é que eles estão se desenvolvendo no mundo, as resistências a eles, e quais alguns antecedentes históricos, né, em relação a isso, e especialmente o que está acontecendo no mundo. Na verdade, assim, vários países, por exemplo, Israel, se desenvolveu o passe verde, que permitiu acesso a lugares como estádios, teatro, piscina, apenas tendo vacina. Você tem que mostrar que você se vacinou contra o Covid-19. O Bloco Europeu conta também com um, um passaporte para autorizar trânsito de pessoas. O Chile passou a requerer também passaporte de vacinas para grande parte de locais públicos, e talvez o mais extremo deles, na atualidade, seja a Áustria, que de fato chegou a tornar a vacinação contra a Covid-19 obrigatória, com multas até 3.600 euros. É, Obviamente que tais restrições contam com grande resistência dos chamados movimentos anti-vax, é, que muitos deles alegam que foi pouco tempo de desenvolvimento da vacina. De fato, as vacinas em geral demoram bastante tempo para serem desenvolvidas, e a vacina do Covid-19, pelas circunstâncias, teve que ser desenvolvida e aprovada de uma forma muito mais rápida, em menos de um ano. No final das contas, você tem tido vários protestos, quer dizer, Paris, Canadá, Ottawa, Reino Unido, que inclusive o premier Boris Johnson teve que voltar atrás de algumas restrições bastante fortes. Nova York foi a primeira a exigir o comprovante de vacinação. Outros estados americanos, inclusive, restringiram a possibilidade de se implementar passaporte de vacina. Mas eu acho que o mais interessante é a gente olhar bem para trás, nos antecedentes históricos da vacinação obrigatória. Quando a gente olha os movimentos, a ideia da vacinação de varíola no século XIX, você já teve ali a participação de alguns, quer dizer, você tornou obrigatória a vacinação, e no caso da Inglaterra, você teve um forte movimento anti-vacinação na Inglaterra, quer dizer, as chamadas ligas anti-vacina, né? E que, naquele caso, também você tinha várias fake news da época, que se afirmava, em 1885, afirmavam que a vacinação contra a varíola causava a própria varíola, a sífilis, febre tifoide, tuberculose, cólera e um tal de envenenamento do sangue que ninguém sabe exatamente o que é. No caso do Brasil, você teve um evento bem interessante no início do século, lá em 1904, quando o presidente Rodrigues Alves determinou ao Oswaldo Cruz, médico sanitarista, a ele acabar com a varíola no Brasil. E ele no Rio de Janeiro, fez uma campanha de vacinação obrigatória. E, veja, Rio de Janeiro, no início do século, quem é que sabia do que se tratava a vacina? Para que servia? Quer dizer, você injetar um líquido meio esquisito no seu braço, e ainda mais você tinha as restrições morais, especialmente para a mulher, que ela, quer dizer, para fazer a vacina, ela tinha que tinha que arregaçar a manga, o que era considerado imoral para a época. Então, imagina, quer dizer, a conturbação social que gerou, e você teve, de fato, muita resistência aos agentes da vacina, as pessoas que aplicavam vacina. Era obrigatória, ali não era questão de discutir passaporte de vacina, era simplesmente obrigatoriedade da vacina. E agora nós estamos, quer dizer, mais de 120 anos depois, rediscutindo isso, quer dizer, de uma forma mais amena. Não se pensa, pelo menos por enquanto, como na Áustria, você simplesmente obrigar. Basicamente alguns estados têm já introduzido o passaporte de vacina, Rio de Janeiro, Bahia e outros, e isso de fato tem causado muita
muita fricção, muita confusão e nessa discussão de vacina, mesmo considerando que, no caso do Brasil, você já tem, na prática, várias vacinas obrigatórias. Por exemplo, no início de 2020, logo depois, foi em março, quer dizer, no início da própria, da própria Covid-19, você teve em São Paulo, você colocou uma, uma lei, uma nova lei aprovada, pela que ninguém discutiu isso, em que você simplesmente proibiu, você proibiu a matrícula de crianças na escola sem que elas estejam com a caderneta de vacinação completa com as vacinas obrigatórias, ou seja, essa questão de obrigatoriedade de vacina já existe no Brasil, o Brasil tem grande tradição em vacina, um SUS que de fato opera nessa linha que está funcionando. É isso. Olha, o ponto é quais são os principais argumentos a favor e contra os passaportes de vacina. De fato, os principais argumentos das restrições de mobilidade no final das contas, a liberdade das pessoas. Quer dizer, você introduzir qualquer coisa que vá contra a liberdade das pessoas é uma coisa desconfortável, não é boa. Então, você tem que ter uma razoabilidade muito forte para isso. E, no caso da questão da vacina do Covid-19, eu diria que nós temos basicamente duas linhas, de duas motivações principais para você ter passaporte de vacina. As duas são ligadas a esse conceito que a gente tem em economia chamado de externalidade, né? Quer dizer, que quando, no final das contas, você pode gerar efeitos sobre terceiros, tá certo? Quer dizer, qualquer decisão sua em tomar ou não tomar vacina gera efeitos positivos ou negativos sobre terceiros. No caso da vacina, você tem dois tipos de efeito. Quando você tem a questão de você gerar externalidades positivas, o que isso quer dizer? Se você tomar a vacina, você vai ter menos a doença. Na verdade, não é uma questão de imunização total, você tem 100% de chance de não ter a doença. Não existe nada de 100%, né? Venhamos e convenhamos. Mas o fato é que você tem, tomando a vacina, você tem uma probabilidade muito menor de ter a doença e também de passar essa doença para terceiros. Então, no final das contas, muito do passaporte de vacina tem a ver com a externalidade positiva, o fato de você diminuir a probabilidade de contaminar outra pessoa quando você toma a vacina. E, de outro lado, você também tem o fato de que, como você tem uma saúde universal, serviço de saúde universal no Brasil, você não pode negar tratamento a ninguém. Então, mesmo que você recuse a tomar uma vacina, se você ficar doente, você será tratado pelo Sistema Único de Saúde, você pode abarrotar o Sistema Único de Saúde. Você e vários, que na verdade a grande parte das pessoas que estão sendo internadas e que estão com maior severidade da doença, são não vacinados. Então, na verdade, você está drenando recursos de um lugar onde você já tem pouco recurso, que é a saúde, e você está gerando, na verdade, não só para a saúde, mas para outras políticas públicas, porque você está enchendo a saúde de pessoas de Covid. E por um fator que você escolheu não ser vacinado. É um argumento, na verdade, parecido com o argumento de cigarro. Por que você tributa muito cigarro? Por que você faz propaganda negativa de cigarro? E tem muito a ver com o fato de que muitas as pessoas que ficam doentes com cigarro vão se tratar, muita gente vai se tratar no SUS, e então elas estão gerando um custo para o resto da sociedade pelo SUS. E aí, no final das contas, isso justifica você cobrar tributos maiores, você gerar você ter propagandas negativas no maço de cigarro e restrições, inclusive, onde você pode consumir cigarro. Você não pode consumir cigarro no cinema, em aeroporto, em avião, esse tipo de coisa. Mas o fato é que esse tipo de argumentos
os principais ganhos que você tem com o passaporte da vacina. Mas isso não é muito diferente com a ideia principal do John Stuart Mill, que todos os indivíduos devem ser deixados livres, quer dizer, naquele famoso manuscrito dele, On Liberty, em que ele diz que todo mundo deve se deixar livres para buscar os seus próprios interesses, inclusive de fazer besteira. As pessoas têm essa prerrogativa de, inclusive, fazer besteira, desde que isso não prejudique os interesses de terceiros. Então, o passaporte de vacinação não está em antítese contra essa ideia do John Stuart Mill. E, no final das contas, então, a gente acha, quer dizer, dentro dessa ponderação entre as duas coisas, faz todo sentido que você tenha passaporte de vacina. Com uma ressalva. Existe uma discussão em que medida quem está vacinado fica menos transmissível, quer dizer, porque ele vai ter infecção, mas não vai desenvolver a doença. Se diminui ou não diminui a possibilidade de transmitir para terceiros a vacina. Existe uma discussão sobre isso. Existem artigos que mostram, de um lado, que a taxa de transmissão de vacinados e não vacinados é igual, e outros artigos que mostram que não, que a taxa de transmissão entre os não vacinados é maior do que para os vacinados. Então, isso é ainda uma discussão que tem que desenvolver. De fato, você perde muito da robustez do argumento para passaporte de vacinas, fica apenas o argumento dos custos e dos gastos no SUS, e, de fato, isso é algo para ser avaliado fortemente. Tá? É basicamente isso. Eu acho que tem uma questão de avaliação custo-benefício dos passaportes de vacina, que, em certa medida, se confunde um pouco com a avaliação custo-benefício da própria vacina. O problema todo dessa discussão é que ela foi muito contaminada. Primeiro, quer dizer, vacina é um negócio, é uma atividade que é um terreno particularmente fértil para várias teorias da conspiração. Você tem empresa multinacional, você tem muito dinheiro envolvido, elevada simetria de informação, quer dizer, aquela coisa, as pessoas, o brasileiro tem, todo mundo é jogador, técnico de futebol, e agora todo mundo virou epidemiologista. Então, e tem muito de oportunismo político. E tem a ver também com o efeito sobre a saúde das pessoas. Então, de fato, você tem muita teoria da conspiração, o chip o chinês que vai ser instalado, tudo isso, em geral, muita besteira. Mas o fato é, tudo que se está mostrando até agora, que a vacina compensa, quer dizer, o ganho que ela tem em redução da probabilidade de você contrair a doença e a eventual redução da severidade da doença, se você contraí-la, são muito significativos, inclusive de evitar mortes. Isso, se comparado com os potenciais efeitos colaterais da doença, os efeitos colaterais da vacina, potenciais efeitos colaterais, você tem larga vantagem para o caso de tomar a vacina. A vacina compensa, tá certo? A vacina no Brasil da Covid-19, por enquanto, compensa. Muita gente se pergunta, diz, mas e no longo prazo? Eu não sei o que vai dar essa vacina. A gente também não sabe se você contrair Covid, o que você tem no longo prazo. Então, na verdade, nós temos aí mais ou menos elas por elas. Tá? Então, no final das contas, vacinas compensam. Se a gente pega o exemplo, por exemplo, da miocardite, se mostrou, quer dizer, que são raríssimas os eventos em que você pode ter miocardite, especialmente em jovens, mas são raríssimos os eventos em que isso acontece com vacinados. E no caso da Covid, se você tiver Covid-19, você tem uma probabilidade muito maior de ter esse tipo de problema. Então, de fato, isso tem claramente uma grande. Acho que temos que confiar na ciência, temos que confiar nas nossas agências de vigilância sanitária, no caso do Brasil, a Anvisa, no caso dos Estados Unidos, a Food and Drugs Administration, e outras
agências ao redor do mundo. Obviamente que essa coisa da ciência é sempre um processo de tentativa e erro. Mas o fato é que, até agora, as informações que nós dispomos até agora são claramente favoráveis à vacina. Quando nós estamos falando, quer dizer, de um benefício que se restringe apenas a alguma pessoa, apenas a própria pessoa, mais uma vez, seguindo John Stuart Mill, é ela que tem que fazer a sua própria decisão. Quando a gente pensa em externalidade, seja contendo uma externalidade negativa nos gastos do SUS, seja externalidades positivas pela redução da transmissão, eu acho que, mesmo na dúvida se ela reduz ou não a transmissão, eu acho que ainda cabe esses passaportes de vacina, basicamente para aqueles locais que são fechados, tá certo? Onde você tem maior probabilidade de passar. Eu acho que ainda tem espaço para eles, pelo menos enquanto você ainda está no nível, quer dizer, você teve um aumento grande agora com a Omicron, mas são restrições que devem ser retiradas o mais rápido possível, tão logo você diminua o nível de infecções, o nível de mortes, para você, de fato, melhorar, principalmente essa questão da liberdade das pessoas. Eu acho que é basicamente isso, e, enfim, eu acho que a gente não pode olhar passaporte de vacina de uma forma, a gente tem que olhar de uma forma desassombrada. Recursos, benefícios, há coisas, no final das contas, principalmente quando a gente está lidando com a saúde da população, uma pandemia está aí há 2 anos, com custos econômicos significativos, custos para a saúde das pessoas gigantescos. Eu acho que não dá para brincar com isso. Então, é isso aí.